Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Nós vamos iniciar a partir de agora videoaulas sobre a doutrina espírita. Estamos iniciando hoje o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1, baseado na apostila fornecida pela Federação Espírita Brasileira. A cada 15 dias você terá a oportunidade de estudar comigo um capítulo, uma lição dessa apostila, de modo que você possa aprofundar cada vez mais o seu conhecimento sobre a doutrina espírita. E a nossa aula de hoje, que é a nossa aula inaugural, é justamente abordando sobre o curso. Como será o nosso curso, como será esse estudo e esse aprendizado, para que você possa ter a certeza de que essa é a melhor escolha entre tantas para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos e vamos começar o nosso estudo. Começando então hoje o estudo sistematizado da doutrina espírita, o que eu vou hoje tratar com você, conversar com você, é sobre a apresentação do curso. Detalhes quanto ao tempo do curso, qual a apostila utilizada, o tipo de metodologia que nós vamos utilizar no curso. Enfim, hoje nós vamos dar para você uma noção geral sobre o que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, ok? Mas inicialmente eu gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo. Observe esse vídeo e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, ok? Então vamos lá. Tá gostando? É bem interessante. Eu te assustei, você é fantasma. Fantasma não, espírito. Espírito fantasma, no filme é tudo gente morta. Socorro! Eu tenho medo. Ai, minha Nossa Senhora. Você tem medo de espírito? Por favor. Então você tem medo de você mesma. Claro que não. Você é tão espírito quanto eu. Mas você tá desencorpada. Desencarnada. Essa é a única diferença. É uma grande diferença, não acha não? Eu não tô entendendo. Você não tava lendo o livro dos espíritos? Por que você fica assim, tão apavorado? Janete. Eu tô lendo um livro porque eu quero aprender espiritismo através do livro, tá? Eu sempre gostei muito mais do livro do que do filme. Fico muito feliz que você esteja interessado no assunto, viu? Vai te ajudar muito na sua caminhada, já que você é médium. Parou, palhaçada! Eu não quero ser médium. Eu só quero ser espírita porque eu quero fazer caridade. Eu quero servir sopão fraterno, chá fraterno, macarrão fraterno, tudo que é fraterno. Eu só não quero meter com gente descarneçada. Desencarnada. Se só pela caridade material, você não precisa se virar espírita. Você pode se juntar a qualquer um desses movimentos filantrópicos que tem por aí. Tem vários ótimos. Não quero saber. O espiritismo vai muito além disso. Ele nos ajuda a entender as leis da vida, a cuidar da nossa evolução moral e vai te ajudar muito através do trabalho mediúnico. Eu só quero servir o sopão. Acho ótimo, mas você já pensou que tem outras pessoas que precisam de outro tipo de ajuda? E se você tem um dom que muita gente gostaria de ter? Mas eu não pedi nada, minha filha. Pediu sim, antes de nascer. Mas eu não me lembro dessa época, eu tava desencalhada. Desencarnada. Você pediu muito por essa chance, Janete. Você queria muito vir à Terra para ajudar as pessoas, trazer consolo, acolhimento através da mediunidade. Isso não te é familiar? Quer dizer, não, mas mais ou menos. Quer dizer, eu sempre tive dentro de mim, eu sempre tinha uma vontade de ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa enorme dentro de mim. Mas sabe quando tá faltando alguma coisa pra te completar? Então, eu só não tinha tentado o espiritismo. Você vai ver, vai te fazer bem. Precisa, sim, de disciplina, dedicação. Mas quando você aprender a usar a sua mediunidade, vai te trazer muita satisfação. O medo acaba passando, né? Conforme você estuda, vai vendo que fica tudo muito natural. Então vou ter que estudar muito pra poder essas coisas entrarem na minha cabeça, porque tá tudo muito bizarro, vou ter que estudar demais. E seu espírito? Tem mais espírito por aí? Não. Eu quis dizer que é essa a intenção. Que susto. Eu pensei que tinha outra pessoa desencarnada. É desencarnada. Esquece. Você falou certo dessa vez. Você é um espírito? Não, sou técnico de som.
Você é um espírito? Não, contra a regra. I see sad people. Que interessante esse vídeo, além de ser engraçado, os amigos da luz, que são justamente eles que fazem esses filmes, sempre trazem abordagens muito alegres, com uma certa harmonia dos temas sobre a doutrina espírita, mas sempre com um conteúdo muito sério, embora com esse tom cômico. O que eu quero destacar aqui neste vídeo é o seguinte: vocês viram que tratava justamente sobre o medo do espírito, medo de ver espíritos. Eu pergunto a você, você também tem medo? Porque tem muitas pessoas que simpatizam com a doutrina espírita, entendem e concordam com alguns dos seus fundamentos, mas têm muito medo de ver espírito. Inicialmente, eu quero dizer que isso é normal. Quando a gente nunca estudou, quando a gente não procurou conhecer um pouco mais o mecanismo de comunicação com os espíritos, a natureza dos espíritos, por que eles se comunicam, como isso ocorre, tudo isso leva um pouco o temor, leva ao temor, ao medo de espíritos. Na realidade, a razão principal é o desconhecimento. E o que nós vamos, a partir de hoje, trazer é justamente esse conhecimento, para que você possa ficar tranquilo em relação a uma eventualidade de ver espíritos, que isso é algo natural, não é nada sobrenatural, miraculoso, é algo plenamente natural, faz parte das leis naturais do homem. E com certeza, no fim do curso, você vai estar muito mais, digamos assim, tranquilo e sereno em relação a esse temor dos espíritos, que só, claro, o conhecimento é que vai aos poucos finalizando. Então, vamos agora ver o que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, lá na parte introdutória, ele nos diz sobre a necessidade de um estudo continuado sobre a doutrina espírita. Ele assim nos fala: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Olha que interessante o que Allan Kardec nos coloca, porque o estudo da doutrina não deve se dar por curiosidade, por mera curiosidade ou interesse de saber como se dá a comunicação dos espíritos. Não, é algo sério, tem que ter uma utilidade, tem que ter um fim útil. Por isso que ele coloca: só pode ser feito com utilidade por homens sérios, pessoas que realmente têm o interesse de aprender, de conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, sobre essa possibilidade de comunicação e interferência, a atuação sobre o mundo corporal. Perseverantes. Por que perseverantes? Porque a necessidade do estudo e do aprendizado é constante. Nós sempre vamos estar estudando e sempre teremos muito mais a estudar. Então não pensem que terminando o ESG 1, nós já saberemos tudo sobre a doutrina espírita. Muito longe disso. Então precisamos perseverar, porque quanto mais entendimento nós tivermos, mais livres intelectualmente nós seremos e mais facilmente conseguiremos chegar até Deus, porque o conhecimento também nos liberta. Livres de prevenções. Aquelas pessoas que muitas vezes ouviram falar sobre a doutrina espírita e muitas vezes observações equivocadas, precisam começar nesse momento a chegar aqui, digamos assim, abertos, se permitir refletir, porque aqui nada vai ser imposto. Vocês vão ver que eu não vou impor nada a vocês, a doutrina espírita não impõe nada a ninguém. Ela nos faz refletir, ela nos faz ponderar. É a tua razão, é o teu bom senso, é a tua lógica que vai realmente dizer: olha, eu acho que isso tem sentido. De fato, eu concordo com o que a doutrina espírita está falando. Mas você tem que se dispor, você tem que se abrir
para essas novas orientações, para essas novas reflexões. E ele diz aqui, animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Por que você está resolvendo fazer o Livro dos Espíritos, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita? Qual é o teu objetivo? Você já refletiu sobre isso? Qual é a tua expectativa? Eu vou perguntar isso mais à frente nos slides. O que te fez, o que te move a estar aqui aprendendo? A gente precisa saber o que a gente quer, qual o resultado, qual a meta que a gente quer alcançar. Além disso, ele fala, não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, aqui ele vem falando mais uma vez daqueles que, a priori, de forma pré-concebida, julgam a doutrina espírita. Então, ele pergunta, será que essas pessoas conhecem a doutrina? A gente tem o hábito de julgar, de emitir opiniões sem conhecer. Esse é um grande problema da humanidade que a gente precisa se trabalhar. A gente realmente tem conhecimento das coisas para que a gente possa falar com certo conhecimento de causa? Muitas vezes não, nós não temos, mas nos precipitamos a emitir os julgamentos. Então é isso que ele vai dizer aqui. Muitas vezes, a priori, levianamente, julgam, sem tudo ter visto. Então ele fala aqui que não imprimem a seus estudos continuidade, regularidade e recolhimento. Ele diz, mais uma vez, precisamos estudar com continuidade, regularidade. Não é ler uma coisa aqui, outra acolá e dizer que já conhece. Não, é realmente com seriedade estudar. E é o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos realmente fazer um estudo contínuo, sério, dentro das leis do Pentateuco Kardeciano, para que você saia com uma formação sólida sobre a doutrina. Claro, desde que você se identifique com ela, obviamente, tá? Orientações sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós vamos ver basicamente por que nós devemos estudar a doutrina espírita. Qual é a necessidade de eu estudar a doutrina? Nós vamos abordar sobre isso hoje. Vamos entender o que é o ESD, o que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Qual o objetivo deste estudo? O que é que ele nos traz? Qual é a sua finalidade? Vamos entender também. A quem se destina? Quem é que pode fazer este curso? Será que haveria necessidade de eu ter, por exemplo, algum pré-requisito? É isso que a gente vai entender. Ou qualquer pessoa pode fazer. Ah, Evelyn, só o fato de qualquer forma estar na internet significa que todas as pessoas podem ver. Claro, obviamente que sim. Mas às vezes, dependendo do conteúdo do curso, você vai sentir necessidade de ter conhecimentos prévios, senão você não alcança o conteúdo do curso e o entendimento. Por exemplo, quando se vai estudar sobre a mediunidade, é necessário que você já tenha feito o ESD, de preferência o ESD 1, tomo 2 e o tomo único, que a gente chama informalmente de tomo 3. Por quê? Porque quando a gente vai estudar sobre a mediunidade, a gente já precisa ter conhecimentos prévios, senão a gente não entende lá na frente o que a gente tem que estudar, certo? Quanto tempo de curso? É importante você que resolveu fazer o ESD, saiba por quanto tempo você vai estar aqui, quinzenalmente, participando das aulas, ouvindo as aulas, até para que você possa se programar. Então, é isso que a gente vai colocar para você, o tempo do curso. Vamos trazer também qual a apostila a ser utilizada, para que você possa, caso necessário, você possa comprar ou baixar essa apostila. É até muito ideal que você o faça. O ideal mesmo é que você, antes de ver o curso, a aula daquela semana, você possa ler previamente a lição que vai ser ministrada, porque assim você já tem condições de sanar eventuais dúvidas, você já não está vendo o assunto pela primeira vez. Tudo isso vai te ajudar no processo de aprendizagem. Qual a sua expectativa? Aí eu vou trazer uma reflexão sobre o que você espera deste curso.
por que você resolveu fazer este curso. Ainda vou trazer a dinâmica do tempo, vou mostrar para vocês que o tempo vai ser algo muito importante no seu aprendizado e nós precisamos respeitar esse tempo, que ele é individual, que ele não é igual para todas as pessoas. Mas quando chegar lá mais à frente, você vai entender. E por fim, a aula de hoje a gente vai finalizar com a história do sábio e do pássaro, certo? Então, iniciando, por que estudar a doutrina espírita? Desde os primórdios do Espiritismo, na fase de elaboração das obras básicas da codificação kardeciana, a espiritualidade superior vem alertando sobre a necessidade do amor e da instrução para a continuidade e expansão da doutrina espírita. Nós ouvimos muito e sempre a seguinte frase: amai-vos, eis o primeira orientação, primeira instrução, primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos, este é o segundo. Por que a espiritualidade nos fala da necessidade do amor e da instrução? Porque quando a gente cresce no amor, na moralidade, na bondade, e quando a gente cresce na intelectualidade, a gente realmente progride. Porque nós precisamos crescer nas duas asas. Não adianta eu ter muito amor no coração e pouca instrução. Não adianta eu me instruir apenas sem o amor, porque aí apenas eu vou dar asas ao meu orgulho, à minha vaidade. Então ele sempre diz, amai-vos e instruí-vos. E é isso que a gente vai, nesse momento, neste curso, trabalhar. A doutrina espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita, trata justamente dessa instrução. Eu vou trazer os conhecimentos, os fundamentos, os princípios da doutrina espírita para que você possa conhecer e crescer intelectualmente no aspecto referente à doutrina espírita. Na atualidade, mais do que nunca, o conhecimento doutrinário e o exercício da caridade, sinônimo de trabalho, serviço e ação no bem, proporcionam maior segurança aos espíritas na conquista de degraus mais altos na caminhada evolutiva. Claro que o conhecimento doutrinário vai me dar mais segurança. Por quê, Evelyn? Porque eu vou saber por onde eu estou caminhando. Eu vou compreender as situações da vida. Eu vou compreender os sofrimentos da vida. Eu vou compreender o porquê e de que modo a justiça divina se opera. E quando eu entendo esse processo, eu vejo que Deus em nenhum momento é injusto. Ao contrário, Ele é magnânimo. Mas eu, pelas minhas imperfeições e pelas minhas limitações, que nunca procurei estudar e conhecer, não entendia como tudo acontecia. Mas agora, através do estudo, tudo vai se abrir. O véu vai ser levantado e eu vou poder conhecer. Por isso, a segurança que nós vamos ter. E nós vamos caminhar mais facilmente para o progresso e para a evolução. Basicamente, o amor e instrução são os recursos utilizados no processo de reforma íntima, constituindo-se na chave para a transformação moral. Interessante notar a interdependência que há entre eles. Amor é uma coisa, instrução é outra, mas elas estão juntas, se interrelacionam. E, na verdade, quanto mais amor eu tiver, quanto mais instrução eu tiver, mais facilmente eu vou conseguir fazer a minha reforma íntima, a minha transformação moral, indispensável para a minha evolução como espírito eterno. Então, mais uma vez aí ele nos traz por que a necessidade de estudar, porque o estudo me facilita o progresso, que é o que eu almejo, é o que todos nós almejamos. Então ele nos diz aqui, amor, quem é que nos diz isso? Vamos lá. Isso aqui foi estudando, foi Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Ele nos diz, amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus.
porque eu preciso das duas asas. Aí ele fala embaixo: estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Com certeza, quantas pessoas nós conhecemos que são muito intelectualizadas, mas moralmente procuram não trabalhar esse lado, e a gente vê o quanto o orgulho, a vaidade se faz presente nessas pessoas, porque naturalmente é isso que acontece quando elas não procuram trabalhar o coração, o seu lado moral. E aí, mais uma vez, é motivo de queda, porque mais eles vão se afastar de Deus, certo? E agora vamos entender o que é o ESD, o que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu coloquei aqui uma foto sobre a árvore do saber espírita. E aí ele nos fala, que nos traz dentro dessa árvore, algumas informações muito interessantes, como evolução do espírito, existência de Deus, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, enfim, pluralidade das existências, vários aspectos da doutrina espírita que serão estudados durante o nosso curso. E o ESD, na realidade, é uma reunião privativa de grupos, a qual o objetivo é o estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, com programação fundamentada nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. Isso eu já havia falado um pouquinho lá no início. Estudo metódico, contínuo e sério. É justamente o que nós vamos fazer durante este processo, durante o estudo do ESD, sempre de forma contínua, para que possa trazer realmente, no fim, um arcabouço de conhecimento suficiente para que você possa se sentir firme, seguro nas suas concepções religiosas e isso lhe traga mais conforto espiritual. Isso possa realmente ir ao encontro do que o seu coração hoje pede e solicita como Espírito Eterno. Com o estudo e o esforço de colocarmos em prática seus princípios, paulatinamente passamos a internalizá-los, resultando daí o desenvolvimento de um processo de modificação de nossos pensamentos e comportamentos nas relações com o mundo. Vejam, aqui ele fala estudo e esforço na prática, para colocarmos em prática os seus princípios, vamos paulatinamente internalizá-los. Gente, isso aqui é de uma importância capital. Muitas pessoas que adentram na doutrina espírita, que aprendem os seus conceitos, que, digamos assim, absorvem o conhecimento, sabem como agir. A gente sempre, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai, digamos assim, utilizando aquele conhecimento para nortear a nossa vida, as nossas ações. Mas acontece que muitas pessoas, mesmo tendo conhecimento, não conseguem ainda colocar em prática aquilo que aprende e se frustram por conta disso. E muitas vezes abandonam a doutrina espírita, o estudo, porque dizem que não são dignos, porque não conseguem colocar em prática aquilo que aprendem e aquilo que já sabem que vai ser importante para o seu crescimento. E aqui ele está colocando: meus amores, tudo é de forma paulatina. Não é da noite para o dia que eu aprendo e consigo internalizar, sentir no fundo do meu coração que aquilo que eu aprendi já faz parte de mim, já faz parte do meu ser. Não, a natureza não dá saltos. E é isso que ele vai colocando aqui para a gente. É aos poucos esse processo de modificação dos nossos pensamentos, comportamentos perante o mundo. Então, não se cobrem tanto. A gente se cobra demais, se culpa demais. Calma. Deus sempre fala, Deus, a espiritualidade, sempre coloca: se condenar não e nunca, se corrigir sim e sempre. Então, errei, ok, vou levantar, vou tentar de novo, vou continuar tentando, até que um dia eu não vou mais errar. Vou errando menos, até que um dia eu não erro mais.
mas tudo a seu tempo. Quando a gente for trabalhar a dinâmica do tempo mais à frente, eu vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem que tudo tem seu tempo. Qual o objetivo do estudo sistematizado da doutrina espírita? Eu trago aqui um quadro que nos mostra tudo o que vai, digamos assim, decorrer, quais são as consequências que advirão do estudo do ESD, do estudo da doutrina. Eu coloquei ali em cima, facilitar a reforma íntima. Como eu disse, quando a gente conhece, a gente compreende e a gente tem mais certeza, mais mecanismos para se trabalhar intimamente, facilitando a nossa reforma íntima. Garantir unidade de princípios. É importante a gente conhecer e falar a mesma língua. Não basta apenas eu me dizer espírita, mas sem conhecer. Porque quando eu falo, quando eu divulgo, eu posso falar algo equivocado, algo errado e comprometer a própria doutrina espírita. Porque a gente já sabe que há tanto desconhecimento em torno dela que cabe a mim, como espírita, falar uma linguagem única, falar uma linguagem correta. Então é o que ele coloca ali, garantir e proporcionar unidade de princípios. Desenvolver a fé raciocinada. Isso é fundamental. Trabalhando e estudando sobre a doutrina, nós vamos ver que nada é imposto. E nada é assim. Por que as coisas acontecem dessa forma? Porque Deus quis. Não. Doutrina espírita não diz porque Deus quis. Doutrina espírita te dá uma razão lógica, te traz bom senso. Vai dizer, é assim, por isso, por isso, por isso, por isso. E você, com a tua reflexão, com o teu raciocínio, vai ou não concordar com aquela posição. Mas você vai ser levado a refletir, a raciocinar e não, em momento algum, a uma fé cega. Além disso, desenvolver expositores espíritas. Sim, porque quando a gente estuda, quando a gente se capacita, a gente se torna hábil também para transmitir a doutrina espírita, junto a um centro espírita, junto às pessoas que estiverem ao meu lado, junto à minha convivência. Então, eu também preciso conhecer para que eu possa transmitir. E quanto mais pessoas estiverem aptas a serem expositores espíritas, mais a doutrina, que é maravilhosa, chega ao conhecimento da humanidade, certo? Sentido de expressão da caridade. Nós vamos entender o que é a verdadeira caridade. O conhecimento nos traz aquilo que eu preciso para trabalhar o meu intelectual, mas também para eu trabalhar o meu lado moral. Porque nós vamos aprender aqui que nós precisamos crescer nas duas asas. Então, quando eu cresço na intelectualidade, naturalmente eu também vou entender e aprender que eu preciso trabalhar a minha caridade, o meu lado moral. E assim eu vou crescendo. Favorecer a participação de todos. Ora, a partir do momento que você coloca à disposição um curso como esse, nós temos a oportunidade de discutir, de abordar, de durante aquela semana, abordar sobre o tema que foi dado naquela aula e assim aprofundar os conhecimentos sobre a doutrina espírita. Vocês vão poder ter a oportunidade de, nos comentários, trazerem as suas dúvidas, dizerem, olha, eu não entendi tal ponto da aula, você pode explicar melhor e a gente vai trazer os esclarecimentos necessários, de modo que nós possamos sim ter um diálogo durante o nosso curso. E aí vamos ver a quem se destina o estudo sistematizado da doutrina. A todas as pessoas. O ESD 1 não tem necessidade de pré-requisitos, digamos assim, porque é o primeiro estudo que nós colocamos à disposição daquelas pessoas que querem, que desejam conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina. Então, todas as pessoas, mesmo jovens, crianças, adultos, idosos, estão aptos a assistir, a conhecer mais sobre a doutrina. Então, ele diz, indicado não apenas aos novos frequentadores do centro espírita, mas também àqueles que já o frequentam e ainda não fizeram um estudo sistematizado sobre a doutrina. Tem muitas pessoas que já frequentam os centros espíritas há muito tempo, mas nunca tiraram uma oportunidade, nunca reservaram um tempo para o estudo
sistematizado da doutrina, para compreender profundamente os seus princípios e suas leis. E o ESD vai proporcionar isso para nós. Aí eu coloco ali, recomenda-se, todavia, que paralelamente ao curso, os frequentadores participem do tratamento espiritual. Vejam, você que está assistindo pela internet está perguntando, mas o que é isso, Evelyn? As casas espíritas, os centros espíritas, eles não proporcionam apenas os cursos, que muitas vezes fazem parte dos departamentos de doutrina, como o ESD que a gente está dando aqui na internet. Mas eles oferecem também várias atividades de assistência espiritual, onde você vai trabalhar o seu coração, o seu equilíbrio espiritual, a sua moral, a compreensão principalmente do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que trata e traz a parte moral da doutrina de Jesus. Porque o livro dos espíritos, livro dos médiuns, traz mais a parte filosófica, traz mais a parte científica. O livro dos espíritos é basicamente o que nós vamos estudar no ESD. Então é a parte de princípios e leis. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que normalmente faz parte das atividades de tratamento espiritual, de assistência espiritual do centro, ele vai fortalecer a tua moral, o teu equilíbrio emocional. Por que isso é tão importante? Porque para você ter cabeça para estudar, cabeça para parar e estudar sobre princípios e leis da doutrina espírita, você tem que estar equilibrado. Você tem que estar com o teu coração leve. Você tem que estar, digamos assim, bem para trabalhar a tua mente. Se você está mal, triste emocionalmente, com muitos problemas, você vai ter cabeça para estudar sobre ESD? Não vai. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver 1, 2, 3 aulas, depois você para de ver. Perde o interesse, não consegue se manter na continuidade dos estudos, que foi o que nós falamos lá no início. Então, se você quer se fortalecer e permanecer perseverante no estudo, você tem que trabalhar o seu lado espiritual. Então, se você tiver oportunidade, participe dos trabalhos oferecidos pelas casas espíritas no tocante à assistência espiritual, porque isso vai te dar força, o equilíbrio para o estudo, que o estudo pede e necessita. Certo? Quanto tempo de curso? Quanto tempo, Evelyn, o ESD vai durar? Vejam, o curso será ministrado em 35 aulas quinzenais, com duração aproximada de 60 a 90 minutos cada aula. Então, nós teremos 35 aulas. Essa que nós estamos dando hoje é a primeira. A cada 15 dias, nós traremos uma aula sobre o ESD. Então, você já vai ter condições de, em 35 aulas, você já tem condições mais ou menos de saber quando termina o nosso curso, certo? Isso é importante porque, Evelyn, quando terminar o tomo 1, entraremos no tomo 2, mas aí já é um outro curso. Esse aqui decorrerá em 35 aulas, certo? Qual a apostila utilizada pelo curso? Nós vamos utilizar a apostila produzida pela FEB. Essa apostila, ela é específica para o tomo 1, que é o nosso ESD 1, certo? Essa apostila, ela está disponível no site da FEB. Então, se você quiser, você pode, sem problema nenhum, fazer o download ou ainda comprar nas livrarias espíritas. Esse livro não falta, você tem condições de achar sem problema nenhum. Então, a gente coloca aqui, o curso utilizará essa apostila e nós vamos ver o seguinte, essa apostila, o tomo 1, ela é dividida em 9 módulos e é justamente o que nós vamos estudar. Então, o primeiro módulo, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Então, dentro desse módulo há várias aulas que nós vamos abordar, conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. No módulo 2, vamos conhecer a codificação espírita, vamos conhecer o Pentateuco kardeciano, que fala cada um dos livros, qual a metodologia utilizada por Allan Kardec para codificar a doutrina. No módulo 3, vamos falar sobre Deus. O que é Deus, as provas de sua existência, os atributos de Deus, enfim, vamos trabalhar e estudar Deus. No módulo 4,
existência e sobrevivência do espírito. Vamos falar aí sobre a imortalidade da alma, tema fundamental da doutrina espírita. No módulo 5, a comunicabilidade dos espíritos. Vamos saber como eles se comunicam, o que é mediunidade, os tipos de mediunidade. Vamos estudar isso neste módulo. No módulo 6, vamos falar sobre reencarnação, que é um dos fundamentos, uma das pedras angulares da doutrina espírita. Entender o que é reencarnação, qual a necessidade da reencarnação, por que realmente ela existe dentro da humanidade, do progresso do homem. No módulo 7, pluralidade dos mundos habitados. Vamos perceber que todos os planetas são habitados. Mas por que assim? Qual é a necessidade? Quais são os mundos mais evoluídos, os menos evoluídos? Qual é a escala de evolução dos mundos? Tudo neste módulo nós vamos aprender. No módulo 8, sobre a lei divina ou natural. Vamos iniciar aí o estudo das leis de Deus. Nós vamos finalizar, inclusive, o módulo tomo 1, falando sobre algumas das leis morais, das leis divinas, e o módulo 2 é todo ele falando das leis morais, das leis divinas, que são várias, certo? E no módulo 9, a lei de adoração, que é uma das leis divinas ou natural. E aí, dentro desse contexto, a gente finaliza o tomo 1, certo? Aqui eu pergunto para cada um de vocês, eu peço que façam uma reflexão. Qual é a minha expectativa com este curso? Por que eu resolvi assistir, participar, ter esse curso? É por mera curiosidade apenas? Qual é a razão que me move? Isso é importante, gente. A gente pensa que isso é uma pergunta sem muito fundamento, não é. Porque quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo na vida, a gente estabelece a grande meta. Digamos, Evelyn, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir. Digamos que essa seja a grande meta. Quando eu estabeleço uma grande meta, eu preciso ter micrometas que vão me auxiliar a alcançar a meta maior, a grande meta. Então, quais seriam, se a grande meta é evoluir como ser humano, quais seriam as minhas pequenas metas? Por exemplo, estudar, terminar todo o estudo sistematizado da doutrina espírita, procurar ler mais livros. Aí eu vou estabelecer, vou ler livros durante qual tempo, o período, vou fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita durante o quê? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Eu preciso estabelecer essas metas pequenas que vão me ajudar a alcançar a grande meta. Então se pergunte, por que é importante para mim estudar o ESD? Porque se você responder essa pergunta, isso vai ajudar você a não desistir, a perseverar no estudo do curso, na continuidade do curso. Se você não tem isso firme, claro na sua mente, pode ter certeza que mais à frente você vai desistir. Então, reflita, querido amigo, pense e realmente encontre essa resposta. Isso é importante para você. Agora, eu vou trazer para vocês aqui a dinâmica do tempo. Vocês lembram um pouquinho lá nos slides anteriores, quando eu falei que tudo vem de forma paulatina e que a gente precisa saber, digamos assim, aguardar o tempo das coisas? Pois muito bem, o que eu trouxe para vocês aqui, um caso prático para vocês entenderem. Quando vocês já sabem que eu tenho o canal no YouTube, mas eu também tenho outras redes sociais. E eu tenho também o Instagram. Aí, no Instagram, vocês sabem que os vídeos só têm um limite de 1 minuto. Não tem como eu falar vários minutos no Instagram. E aí, como a gente está objetivando levar o conhecimento da doutrina espírita a várias pessoas, nós precisávamos desenvolver uma forma de trazer o conteúdo da doutrina espírita de uma forma reduzida em 1 minuto, para ter condições de divulgar no Instagram e, com isso, instigar o interesse das pessoas, instigar as pessoas a quererem se aprofundar na doutrina espírita.
E aí eu já tinha colocado, ainda não tinha feito nenhum vídeo de 1 minuto, já tinha colocado outros vídeos no canal, mas precisava fazer um de 1 minuto. Escrevi o texto e estava tentando fazer em 1 minuto. Esse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês 2 vídeos. Esse primeiro vídeo foi o primeiro vídeo que eu consegui fazer dentro de 1 minuto. Antes desse, houve vários, onde eu errava, onde eu gaguejava, onde eu ultrapassava o minuto, então já não serviria para o Instagram. Esse foi o primeiro que eu fiz, que eu consegui fechar 1 minuto. Eu vou mostrar para vocês olhem e prestem atenção no vídeo. O que é reencarnação e qual a sua finalidade? Reencarnação é o retorno do espírito ao corpo material, mas em um corpo diferente. Se fosse no mesmo corpo, seria a ressurreição. Há apenas a morte do corpo físico, mas o espírito é eterno e sobrevive. A finalidade é permitir a evolução do espírito e auxiliar na obra da criação. Fomos criados simples e ignorantes, mas todos seremos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Mas não é possível em apenas uma única existência chegar a essa perfeição. Precisamos de várias vidas. E em cada uma dessas vidas, aprendemos e adquirimos um conhecimento tanto intelectual quanto moral. Conforme nosso planejamento reencarnatório feito antes do nosso reencarne, nascemos no meio, com as pessoas e com as situações que nos proporcionem esse aprendizado, que pode ser pela dor, que é o último recurso da justiça divina, ou pelo amor, que é a melhor forma de aprender. Bom, vocês já perceberam aí que eu parecia uma metralhadora, praticamente não respirava falando. Mas vejam, era difícil para mim, era uma coisa nova. Por mais que eu já tivesse habitualmente acostumada a fazer vídeos, uma coisa é você fazer vídeos de 5, 10 minutos, outra coisa é você ter que dar um conteúdo em 1 minuto. Esse vídeo aqui, para vocês terem uma ideia, foi o 12º. Só no 12º que eu consegui fazer isso aí, falando rápido, praticamente sem respirar. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo vídeo, que foi, na realidade, o último vídeo e o que foi, digamos assim, o vídeo que ficou pronto para divulgação. Então, vejam aí. O que é reencarnação? É o retorno do espírito ao corpo material, mas em um corpo diferente. Se fosse no mesmo, seria ressurreição. Só há a morte do corpo material, porque o espírito, ele é eterno e ele sobrevive. A finalidade é permitir ao espírito evoluir e contribuir na obra da criação. Nascemos simples e ignorantes, mas todos seremos felizes e perfeitos. Só que numa única existência não dá para alcançar esta perfeição. Precisamos de várias. Assim, adquirimos o conhecimento moral e intelectual. E através de um planejamento reencarnatório nota 10, feito antes do nosso reencarne, nasceremos no local e junto às pessoas que nos proporcionam este aprendizado. Que diferença, não? Pois é. Esse vídeo foi o 29º, ou seja, eu fiz 29 vezes essa filmagem para que pudesse sair desta configuração final. E vocês não acham que eu, desde a primeira vez, queria ser perfeita? Perfeita, ou pelo menos fazer bem? Desde a primeira vez, todas as vezes que eu tentei, eu queria acertar, eu não queria errar. Eu não queria gaguejar, eu não queria ultrapassar o tempo, eu não queria ser uma metralhadora. Eu queria fazer o certo. Eu já tinha o conteúdo, eu já sabia o que eu tinha que falar. Mas eu já sabia como eu queria fazer. Mas ainda assim, eu tive dificuldades. Por quê, gente? Porque tudo que é novo requer tempo para que a gente possa realmente aprender. Requer tempo para que a gente possa sentir, internalizar aquele aprendizado e, de fato, colocá-lo em prática. Isso é para vocês verem que a gente precisa respeitar o nosso tempo. Então, se vocês errarem,
10, 15, 20 vezes, assim como eu errei, lembrem-se, eu estou num processo de aprendizagem. Faz parte. Eu preciso respeitar o meu limite, o meu tempo. Mais à frente, eu não vou errar. Mais à frente, o aprendizado que eu já tenho vai fazer com que eu não erre. Então, isso aí é um exemplo prático que eu trouxe para vocês entenderem que a gente precisa respeitar o nosso tempo. Então, por favor, meus amigos, não desistam do curso porque vocês ainda falham. Todos nós ainda somos imperfeitos. Todos nós ainda vamos errar muito. Faz parte do nosso processo. Mas é continuar tentando. A doutrina espírita, inclusive, nos diz: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Não se reconhece o espírita com aquela pessoa, pelaquela pessoa que não erra mais. Não, mas por aquele que se esforça em domar as suas más tendências. Então é o esforço diário, é a luta diária que vai nos levar realmente à felicidade. Ok? E para finalizar, então, meus amigos, aqui o nosso último slide, eu quero trazer para vocês a história do sábio e do pássaro. Havia numa cidade um grande sábio que sempre respondia todas as questões, todos os questionamentos das pessoas que moravam naquela cidade, sempre com muita sabedoria. E havia um rapaz, um jovem, que se incomodava com o saber daquele sábio. Queria, de alguma forma, vê-lo errar, colocá-lo numa situação onde ele errasse. E ele pensou uma situação que ele pudesse provar que o sábio não era tão sábio assim. E ele teve a seguinte ideia, de colocar um passarinho em suas mãos e perguntar ao sábio se aquele pássaro estava vivo ou morto. Se o pássaro, na cabeça dele, se o sábio dissesse que o pássaro estava vivo, ele iria apertar com as mãos, matar o passarinho e o sábio erraria a resposta. Se o sábio, por outro lado, dissesse que o passarinho estava morto, ele iria abrir as mãos para que o pássaro voasse. E assim também o sábio erraria a resposta. Pois muito bem, assim ele fez, botou o passarinho na mão e perguntou ao sábio se o pássaro estava vivo ou morto. E a resposta do sábio foi: a vida deste passarinho está em tuas mãos, porque ela depende de ti. E mais uma vez, o sábio aceitou a resposta, acertou a resposta, e eu trago essa história para vocês, por quê? Porque da mesma forma que a vida daquele passarinho estava na mão daquele rapaz, a vida de cada um de nós, a sua vida, o seu progresso, a sua caminhada evolutiva está nas suas mãos, depende de você. Eu posso aqui fazer o meu melhor, e eu vou fazer o meu melhor, trazer as melhores aulas, o que eu puder trazer para ajudar você nesse processo. Mas eu não posso evoluir, caminhar por nenhum de vocês. Isso só vocês podem fazer. Então, conscientizem-se que essa caminhada, ela é individual. Por mais que nós tenhamos pessoas que nos ajudem, nós é que temos que fazer a nossa caminhada. Nós é que temos que buscar a nossa reforma íntima, porque a nossa vida está em nossas mãos. E eu espero e desejo que todos vocês aproveitem realmente a oportunidade que está lhe sendo distribuída, que está lhe sendo dada, para crescer, para evoluir, para serem pessoas melhores. Ok, amigos queridos? Terminamos aqui, então, os nossos slides e com certeza vamos nos encontrar em breve, daqui a 15 dias. Então, amigos, gostaram do nosso curso? Eu tenho certeza que você vai gostar e o aprendizado será muito agradável para todos nós. Lembre-se, daqui a 15 dias nós vamos iniciar o primeiro capítulo da nossa apostila. Não deixe de participar. Eu aguardo você. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!